Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, né? Ontem o irmão Ari começou a compartilhar um pouco, né? Na verdade foi uma pincelada, né, irmão? Porque é tão grande. Ele falou um pouco sobre a igreja em Esmirna. Falou sobre Éfeso, depois falou sobre a igreja em Esmirna, que significa sofrimento, né? Que os irmãos estavam morrendo lá. O irmão até falou que eles eram espetados, né? Com aqueles paus assim, colocado, pendurado, erguido, uma estaca, e eles tacavam fogo e usavam aquele fogo para iluminar as praças. Satanás avançou muito naquela época, né? Porque o Senhor estava dispensando a palavra profética. E daí Satanás avançou para poder barrar isso. E aí chegou em Esmirna, começou essa perseguição contra os irmãos da igreja naquela época. E o Senhor, quando ele se apresentou para a igreja, na igreja em Esmirna, o irmão até leu o versículo, ele falou assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, e que foi morto e ressuscitado. Então, o Senhor falou para eles assim: olha, vocês estão morrendo, vocês estão sendo perseguidos por causa de mim. Mas eu queria consolar vocês que eu também morri. Eu sou o primeiro e o último, eu também sofri e morri por vocês. Então eu estou consolando vocês para que, se vocês permanecerem e perseverarem, eu vou dar a coroa da vida para vocês. O Senhor falou isso para a igreja. Naquela época, né, irmãos, quando a igreja começou a ser perseguida dessa forma, foi entrando a degradação. Aí veio a igreja em Pérgamo, que significa casamento com o mundo, depois veio a igreja em Tiatira, que o irmão compartilhou também. Né? E aí na igreja, naquela época, os sacerdotes, eles usavam os filactérios, né? Aquela caixinha aqui, e aí eles queriam ter proeminência, eles queriam aparecer, que eles eram super espirituais. Então os irmãos imaginam uma caixinha, aqui assim, ó, quero o filactério, ó. Olha, o irmão Bento, ele é espiritualzinho. Aí eles faziam isso, ó, colocavam o maior. Olha, o irmão Bento é espiritualzão. Para aparecer. Alargavam as franjas. E a igreja foi degradada por causa disso. Eu estou compartilhando, fazendo essa recapitulação, irmãos, porque eu ganhei muito ontem. Que naquela época era muito difícil servir o Senhor. Eram perseguidos. Hoje, quanto conforto que é, né? Servir o Senhor. Hoje é muito confortável, porque o evangelho avançou. E a palavra do Senhor não volta vazia. Então hoje nós podemos pregar o evangelho em qualquer lugar, para qualquer pessoa, nós temos muito conforto. Mas o Senhor não está satisfeito, Ele quer continuar nos tirando dessa zona de conforto, né? Quer que nós o sirvamos na terra. O Senhor só tem a igreja para pisar nessa terra, que somos nós. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor, né, irmãos? Continuar servindo o Senhor, inculcando a palavra. Estar sempre pronto, sempre preparado. Mesmo quando você falar demais, igual o irmão compartilhou sobre a irmã Aline, né? Você falar demais, você ser um tagarela, eu sou um tagarela. Mas no meio da conversa você tem que falar, eu sou um tagarela. Mas sempre você tem que falar do Senhor, porque você está cheio do Senhor. Então aquilo que você está cheio vai sair de você. Né? Graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, né, irmãos? Devemos continuar. Bom, a mensagem vai falar um pouco hoje sobre casamento. Mensagem 18, marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida. Esse versículo fala por si só, né? Se, por exemplo, o Peterson vai tomar talvez ele vai tomar um pito lá da Aline, né? Porque ele falou que a Aline é tagarela. Vai chegar lá em casa, a Aline vai falar assim: por que você falou que eu sou tagarela lá? Por que você falou lá? Você falou que eu falo demais, certo? Mas, se a Aline olhar esse título aí, ela vai falar assim: peraí, mas eu sou herdeiro da mesma graça de vida com ele, então para que eu vou discutir com ele? Não, tá bom. Vamos nos resolver. Tá bom demais, certo? Então, o casamento, ele é uma miniatura do que Deus quer fazer com a igreja. Nós cantamos, né? Meu Senhor, noivo meu, quando é que voltará? Não demores no teu retornar. O Senhor está nos noivando, mas Ele mesmo é que está nos preparando para casar conosco.
certo? Ele mesmo. O que ele faz? Para nos preparar, para tirar de nós todas as manchas, as rugas, as máculas. Ele dispensa a palavra da vida, e essa palavra é que vai nos limpando e nos purificando por meio do Espírito. E aí nós vamos nos tornando uma noiva ataviada, preparada para o Senhor. Eu não sei quem foi que perguntou aqui, acho que foi o Luciano, que perguntou, você já se acha preparado? Você já se acha no tamanho correto para Cristo? Precisamos continuar avançando. Porque quando o Senhor chegar, nós vamos ter que estar preparados, irmãos. Porque senão nós vamos ficar. Nós vamos ter que estar preparados. Então nós somos obrigados a correr. Inculcar a palavra. Fazer aquilo que o irmão Ari falou. Falar a palavra. Eu, todas as vezes que eu pego meu netinho no colo, qualquer um deles eu pego, eu sempre falo aqui na orelhinha deles assim, amém, Jesus é o Senhor, Deus abençoe, Jesus é o Senhor. Eu fico falando, eu falo no ouvido deles. É uma maneira que eu achei de ir inculcando neles, que Jesus é o Senhor. Que eles precisam saber disso. Né? Amém, louvado seja o Senhor. O irmão compartilhou na mensagem que quando nós fomos regenerados, quando o Senhor nos ganhou, nós não fomos regenerados, né, por regras, por uma doutrina bíblica, não, foi nada disso. O Senhor nos regenerou com uma semente incorruptível, que é uma semente de vida. Então, a Bíblia, ela fala, né? A Bíblia fala, não fala? Nós usamos a Bíblia, porque a Bíblia fala. A palavra de Deus foi escrita lá na Bíblia. Mas, dentro da palavra, nós precisamos tocar na vida que tem na palavra. Porque é a vida que vai nos transformar. Eu posso muito bem estar aqui hoje, na reunião da igreja, ouvindo a mensagem, e posso pegar essa palavra e tentar mudar alguém com essa palavra, com essa doutrina, com essa regra. Eu não vou conseguir. A pessoa só vai mudar se a vida que está em mim sair e entrar nela. Aí sim vai ter uma mudança na pessoa. Então é uma questão de vida. É a transmissão da vida que faz a pessoa mudar, certo? Satanás, ele disputa, irmãos, um espaço no nosso coração. Há muito tempo, certo? O nosso coração, ele pode ser ocupado por muitas coisas. Então ele busca isso, ocupar a nossa vida, ocupar o nosso coração, nos distrair, fazer com que a gente fique preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas passageiras, entendeu? Então não pode ter duas coisas que ocupem a nossa vida dentro de nós. Ou é Deus, ou é o mundo. Ou o mundo ocupa a nossa vida, e aí nós vamos ficar distraídos e vamos murchar espiritualmente, vamos morrer e secar espiritualmente. Ou nós vamos nos encher de Deus. Não tem outra saída. Para nós que somos um pequenino rebanho, a saída é nos encher do Senhor. É viver na presença do Senhor. Não tem como. O homem, ele busca de uma maneira frenética a satisfação, né? Lá no mundo. Mas o que ele encontra? Fadiga, cansaço, vazio. O homem não encontra nada no mundo. O Senhor, irmãos, já condenou o mundo. O Senhor já abriu mão do mundo. Pedro falou na mensagem que a vida é como a erva, essa vida mundana aqui, a vida passageira, a vida desse cosmo, né? Nesse sistema que nós vivemos. A vida é efêmera. Ela seca como a erva, certo? É mais ou menos, irmãos, o que eu ganhei ontem foi que, lendo a mensagem, foi que se a gente se preocupar com as coisas dessa vida, desse mundo aqui, que está fora da esfera da vida da igreja, é a mesma coisa que correr atrás de uma bolha de sabão. Já correu atrás da bolha de sabão? Você sopra assim, sai aquela bolha assim, você vai correndo atrás da bolha, vou pegar ela, a hora que você chega lá, ela, efêmera, passageira, não serve para nada, é como a erva que seca, não vai virar nada. Vai virar alguma coisa, irmãos? Vale a pena acumular tesouro de uma coisa que está condenada?
a virar pó, não vale a pena. Então é isso que a mensagem veio trazer para nós, certo? Devemos buscar, correr atrás do que é eterno, do que dura para sempre. É a palavra, é Cristo, é o Senhor, é essa vida. Sim, vale a pena correr atrás, porque essa vida dura para sempre. O apóstolo Pedro, ele também falou muito sobre a questão de ser obediente à verdade, certo? O que nos diferencia do mundo, das outras pessoas, é a obediência à verdade, que é a obediência à palavra. Vamos ler um versículo? 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É isso mesmo. É na King James, tá, irmã? Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de coração. De todo o coração, aliás. De todo o coração. Amar uns aos outros de todo o coração. Certo? Esse é o caminho. Então, irmãos, nessa questão do título da mensagem, sobre marido e as mulheres, na mensagem foi falado fortemente que nós não podemos depositar a nossa esperança de satisfação. Por exemplo, vou usar aqui esse casal que eles já estavam sendo usados desde o começo, né? Vamos usar eles aqui. Continuar com eles. Eu escolhi outro casal aí, vamos escolher aquele ali mesmo. Não podemos depositar a nossa esperança de satisfação no nosso cônjuge, mas na palavra. Por que eu falo isso? Porque, poxa, ela pode depositar a esperança de satisfação da vida dela no Peterson. Aí ela vai falar para o Peterson assim, ó, se vira. Eu quero roupa boa, eu quero carro bom, eu quero casa, eu quero meu cabelo lindo, eu quero os melhores produtos de beleza, se vira. O Peterson está acabado. O Peterson só vai viver em função disso. Certo? O Peterson não vai conseguir, vai ser difícil, né, irmão? Porque, é difícil agradar, né? O irmão Dong Yulan, ele chamava a esposa dele de tigrona. Ele falava, eu preciso agradar a tigrona. Ele falava. Nós temos a tigrona, né? Cada um de nós tem a tigrona. Mas, se o Peterson falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encabeçado por Cristo. Aí eu vou orar por ela, né? Porque não consigo. Aí ela vai ver no bom comportamento dele que ele está buscando o Senhor. Aí ela vai começar a buscar o Senhor também. Aí sim, vai ter satisfação. Ela vai estar satisfeita com ele e ele vai estar satisfeito com ela, porque Cristo está envolvido nesse negócio. Cristo precisa estar envolvido na nossa vida, na nossa casa. Certo? Vamos ver 1 Pedro, lá no versículo da mensagem, capítulo 3. Ele começa falando assim, ó, no versículo 1. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos, sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Aí no 2, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Aqui, nós vimos um princípio, certo? Falando que a esposa tem que ser submissa ao próprio marido. Esse princípio, não foi eu que inventei. Eu não posso me valer disso aqui para poder subjugar a minha esposa. Não é isso? Isso aqui foi um princípio estabelecido por Deus para que a vontade de Deus seja cumprida plenamente na terra. É a mesma coisa, Deus estabeleceu o princípio do sol, está ali agora, o sol está lá, não está? Foi Deus que estabeleceu esse princípio.
e a lua aparece à noite. Foi Deus que estabeleceu esse princípio, e nós obedecemos ao princípio que Deus estabeleceu. Só isso. Se nós fizermos isso, é uma maravilha. A palavra de Deus é cumprida na nossa vida. Ó, com relação às autoridades, certo? Vamos ler Romanos, capítulo 13. Bom, primeiro eu vou ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios primeiro, irmã. Deixa eu puxar aqui 1 Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios, fala sobre a questão do princípio, certo? 1 Coríntios 11, versículo 3. Aqui, ó. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Certo? Está na palavra, foi um princípio que Deus estabeleceu. Aí, aqui em Romanos, no capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Nós tivemos a eleição aqui, na cidade de Hortolândia, em todas as cidades, né? Os prefeitos foram eleitos. Alguns ainda vão ser eleitos no segundo turno. O presidente foi eleito. Os governadores foram eleitos. Os deputados foram eleitos. Eles são eleitos para governar sobre o povo. Agora, você concorda com eles? Com o que eles estão fazendo? A maneira com que eles estão governando? Não, né? Difícil, né? A gente não concorda com a maneira que eles estão governando. Estão completamente fora do objetivo que eles foram eleitos. Mas foi Deus que colocou eles lá. É o que a palavra fala. Deus permitiu que eles estejam lá. A questão deles estarem fazendo ou não a vontade de Deus, estarem de acordo com o princípio que Deus estabeleceu, aí é entre eles e Deus. Da mesma forma, é no casamento. Se eu não tiver debaixo do princípio estabelecido por Deus, que está sendo encabeçado por Cristo, eu vou me ver com Cristo. Porque na Bíblia fala que cada um vai responder individualmente, pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, é individual a questão, mas no que cabe a mim, eu tenho que amar a minha esposa e me entregar por ela. Isso eu tenho que fazer. O Senhor falou para mim fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não estou encabeçado por Cristo. Amém? Vocês que estão aí com as esposas do lado aí, vocês amam as suas esposas? Tem coragem de se entregar por ela? Assim como Cristo fez pela igreja? Olha para sua esposa e fala isso para ela. Eu te amo. Eu tenho coragem de me entregar por você. Porque o Senhor fez isso. Amém? Nos entregar é dar a nossa vida, não é eu vou morrer por ela, vou ali, vou me matar, vou me matar porque eu te amo. Não é isso não, irmão. Não é nada disso não. É doar a sua vida. Tudo que você fazer tem que ser em função dela. Certo? É isso. E você que, por exemplo, não tem marido, ou não tem esposa ainda, o seu marido é Cristo, tá? É Ele. Se entrega por Ele. Seja submisso a Ele. Morra por Cristo. Viu? Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Louvado seja o Senhor. Você que é viúva e que não tem marido, não sei. Cristo é o teu marido. Está escrito na Bíblia isso. Ó, versículo 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra Deus. O que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A palavra é bem clara, né, irmãos? Devemos ser obedientes ao que Deus estabeleceu. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela te honrará. Então aqui é a autoridade de Deus. A autoridade que Deus estabeleceu, colocou lá. No versículo 7... Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E 1 Pedro também, 1 Pedro
2:13. Vamos ver se eu consigo, irmãos. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, né? 2:13. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca. Então, esse daqui foi um princípio que Deus estabeleceu, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Não significa que a mulher tem que concordar com as coisas erradas que o marido está fazendo. Não é isso. Aqui está falando que a esposa tem que dar honra para o seu marido, mas ela pode falar, não concordo com o que você está fazendo. E o marido pode falar para a esposa, não concordo com o que você está fazendo, eu te amo, mas eu não concordo. Certo? E aí nós podemos orar uns pelos outros. Amém. Jesus é o Senhor. Então, é um princípio estabelecido, né? Amém. 1 Pedro, lá para o capítulo 3 novamente, vamos para lá. Ele continua falando aqui, ó, no versículo 3, né? Vamos continuar a leitura. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro, o luxo dos vestidos. Aqui está falando das vestimentas, né? Naquela época lá, o irmão estava compartilhando na mensagem, que na época lá, quando Pedro escreveu isso aqui, o Império Romano que dominava naquela época, as mulheres começaram a entrar no modismo, na moda. Era uma moda, as mulheres começarem a se ostentarem com joias, aqueles brincos. Elas usavam perucas loiras, aquelas perucas, elas apareciam. Então aquilo começou a distrair as irmãs. Então aqui não está falando que não é para as irmãs ficarem bonitas, né? Não vão ficar feias, né, irmã? Tem que ficar bonita para os maridos. O marido gosta das irmãs bem arrumadinhas, né? Né, Aline? Vou usar esse casal aqui de novo. Já pensou? A irmã Aline vai sair com o pet, aí ela pega uma camiseta de campanha política. Com a foto da Dilma, assim. Não, na palavra fala que não é para mim andar bem vestida. Aí o pet vai gostar? Não. O Senhor ama a sua noiva ataviada, bem cuidada, bonita. Certo? Linda. É porque antigamente tinha camiseta, eu já vi camiseta da Dilma. Tinha a Dilma aqui. Ó, Senhor Jesus. Por isso que eu usei. Ainda tem ainda? Faz tempo, Faz muito tempo. Então, eu usei esse exemplo, mas, irmão, não tem nada a ver, tá? Não tem nada contra a Dilma, não, tá? Que o Senhor abençoe ela lá. Mas não tem sentido, né? Não tem sentido, né? A gente não se ataviar. A rainha Esther, ela ficou 1 ano se embelezando. Com óleos, com essências, cabelo, para chegar diante do rei. Nós estamos nesse processo de 1 ano, nós estamos nos embelezando para chegar diante do nosso noivo, que é Cristo. Só que essa beleza para Cristo precisa partir de dentro. Ó, vamos ver o versículo 4. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Então os irmãos ficam, Justino, ele é lindo o Justino, olha. Por quê? Porque ele é um irmão que serve o Senhor. Ele é lindo. Irmão, eu olho para você, eu te vejo uma pessoa linda. Porque ele invoca o Senhor, ele toca no Senhor, ele desfruta do Senhor. É a beleza interior, irmãos. É a expressão. Olha lá o Marcião, ó. Coisa linda. Coisa linda, certo? Você vê o Márcio, olha lá o Edgar. Você vê o Edgar falando de Deus, orando. Ele fica bonito. Não fica, irmãos? Porque é de dentro. Isso é de dentro para fora. Então aqui está falando isso, que a mulher, ela tem que ser bonita no interior. Quando a mulher é submissa ao Senhor, à palavra, ela exala a luz de Cristo. Não tem coisa mais bonita do que isso, porque a beleza exterior desvanece, falou aqui, passa. Pode pôr quantas perucas você quiser, fazer os botox da vida, né? Para ver se arruma um pouco, conserta, mas não adianta.
Eu estava vendo um vídeo na internet ontem, né? Eu dei muita risada. É uma mulher compartilhando, mostrando assim a foto das pessoas que faz aquele Photoshop, né? E põe aquela foto na internet com Photoshop. Aí ela achou a foto da pessoa real e da pessoa com Photoshop. Aí ela falou assim, olha aí, gente, dá uma olhada aí. Olha essa foto aí. E se você se perder, qual foto nós vamos pôr na internet para te procurar? Se colocar a foto que está com Photoshop, ninguém vai achar você. Está diferente, não tem nada a ver. Então, irmãos, nós devemos ser assim mesmo, desse jeitão aqui. É desse jeitão que o Senhor fez nós. Vamos continuar assim. Na Bíblia fala que o Senhor, Ele não veio aqui para trazer aparência. Ele veio como a raiz de uma terra seca. O Senhor parecia que Ele tinha 50 anos, certo? Porque o Senhor não buscou a aparência, o Senhor buscou o interior do homem, o coração do homem. Então Ele veio como exemplo para falar, olha, eu não estou buscando a aparência. Hoje a gente vê foto de Cristo por aí com olho azul. Eu nem sei se existe israelita com olho azul, pode ser que tenha, mas o Senhor tinha um olho azul, loirinho, com barba bonita, bem feita, coisa mais linda. Se eu encontrar com ele na rua, eu vou falar, é Deus, é um Deus. Certo, irmãos? Mas não é isso, o Senhor não veio fazer isso. A beleza está dentro do homem interior, do homem que vive no Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó, no versículo, continuando a leitura, versículo 5. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com o seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Então as mulheres são filhas de Sara, se praticares o bem sem qualquer espécie de receio. Sabe por que Sara chamava o marido dela de Senhor? Certo? É muito difícil, vai ser muito difícil escutar minha mulher falar assim, sim, Senhor, só quando ela estiver brava comigo. Se ela estiver muito brava comigo, ela vai falar, sim, Senhor. Bonito, né, Senhor? Aline chamando o Pet de Senhor. Hã? Mas Sara chamava Abraão de Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque Sara viu que Abraão era um homem chamado por Deus. Então ela via Deus nele. Não precisa chamar o seu marido de Senhor, viu, irmã Cristina? Mas você precisa ver Cristo nele. Se você fizer isso, acabou. O Senhor está nele. E aí o Senhor estende para você e o Senhor está em você. Ó, isso é maravilhoso, né? Senhor Jesus. Versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei, agora a vez dos maridos, hein? Vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Então ela é coerdeira, ela vai herdar junto comigo a graça da vida, certo? De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Se eu me indisponho com a minha esposa, é difícil até para orar, tanto para mim quanto para ela. A gente não consegue orar, é difícil. Então as nossas orações não podem ser interrompidas, eu preciso dar honra para ela, porque eu amo ela. E aí o Senhor me incumbiu de fazer isso, certo? Eu ia ler um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eclesiastes 4. Olha que maravilhoso esse versículo, irmãos. Eclesiastes 4. 11, versículo 11. Não, vou ler o 9. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. É o 9. Vamos ler do 9 em diante. Melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Então, tem melhor recompensa no trabalho de duas pessoas, certo? Porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro.
Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Aqui está falando especificamente para o casal, tá? Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Como um só poderá manter-se aquecido? Sozinho é mais difícil, né? Eu lembro que um irmão de Campinas, ele vinha falar aqui sobre casais, uma vez ele veio falar sobre casais, né? Aí ele pegou e falou assim, irmãos, eu sou o irmão fulano de tal. E a irmã, a esposa dele, estava sentada ali, ó. Aí ele falou assim, eu sou o irmão fulano de tal. Não sei se vocês vão se lembrar disso, eu me lembro. Aí ele falou assim, aquela dali é minha esposa. Eu sou casado com ela. Tipo assim, ele falou desse jeito, para os irmãos falaram assim, nossa, coitado, é casado com ela. Para ter dó, né? Foi a maneira que ele estava falando de brincar, de ser irreverente, né? Mas, quando ele começou a falar que eu durmo na mesma cama que ela, nós dividimos o mesmo espaço, certo? Foi Deus que nos colocou junto. Foi Deus que fez isso. Então eu preciso honrar o que o Senhor fez. É desse jeito aí mesmo, viu? Ó, Pet. Ó, Aline. Foi o Pet que o Senhor te deu mesmo, viu? Até o fim. Segue firme. É isso aí. As bênçãos estão aí. As bênçãos estão aí. Certo? A gente tem que olhar para os irmãos que estão com a esposa lá. Olha lá. Olha que casal lá. Quando eu olho para o irmão Zé Lopes, eu vejo a irmã Fátima. Quando eu olho para a Fátima, eu vejo o Zé Lopes. Olha lá o Toninho. Olha lá, ó, com a irmã Dark, ó. Toninho e Dark. Quando eu olho para Dark, eu falo, é a Dark de Toninho. Igual eu falo lá no Nordeste. Quando eu olho para o Toninho, eu falo, é Toninho de Dark. Certo? É desse jeito, olha lá, ó. Everaldo de Cristina. Cristina de Everaldo. Ali o Geraldo de Arlene. Arlene de Geraldo. É desse jeito. Tem que gravar. É o Senhor que fez isso. Louvado seja o Senhor. 12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Certo? Um cordão de 3 dobras nós sabemos, né, irmão? É eu, meu cônjuge e o Senhor. Tá? Irmã, é você, o pai e o filho. E o Espírito que está em você. Ali, ó. Eu estou falando isso para encorajar a irmã, porque a irmã, ela vive sozinha, mas ela ama o Senhor. Nunca desistiu do Senhor. Esse é o princípio que o Senhor deu. Então, o Senhor hoje é o marido dela. É o noivo dela. É o companheiro dela, né, irmã? Amém. Olha lá. Vocês escutaram o que ela falou? Fala mais alto, irmã. Viu? Vocês ouviram? Ela falou assim, eu agradeço por ele não ter me deixado, porque eu sou uma esposa difícil. Então, está falando que ela é difícil para ele. Amém, irmã. O Senhor, Ele é perseverante. Graças a Deus. O Senhor ama. Amém. Bom, eu acho que eu vou encerrar. Senhor Jesus. Não dá mais, irmãos. Amém. Amém. Um relacionamento precisa ser construído com muita compreensão, renúncia, paciência e com o amor de Deus. O Senhor, Ele morreu pela igreja, se entregou por ela, para santificar a igreja, separar a igreja e purificar a igreja com o lavar da palavra. Então o Senhor, Ele morreu por nós, se entregou por nós, mas Ele tem um objetivo, que é a continuação, nos limpar de toda mácula, de toda mancha, de toda ruga, certo? Nós somos como que eu posso dizer, um exemplo em miniatura do que é a união de Deus com a igreja, que somos nós. Então nós podemos praticar isso hoje dentro da nossa casa, amando a nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, amando a nossa família, né? A nossa família é a extensão de Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha passado a mensagem para os irmãos.
sobre nós estarmos participando da mesma graça de vida. Nós vamos reinar junto. Eu almejo isso, reinar junto com a minha esposa, com os meus filhos e meus netos. E principalmente com os irmãos. Quando eu chegar lá, eu quero ver os irmãos todos iguais. O meu amor vai ser igual por todos. O Senhor falou que vai ser dessa forma. Não vai ter diferença de amor, mais ou menos. Vai ser do tamanho de Deus o amor. Por todos os irmãos. Amém?